Queres começar a dançar à prova? Nossa, senhora, venha para aqui. Está aqui muita gente. Vai embora, vai. Sente-se aí, Quer aparecer? A gente corta. Está bem mais para aí que eu estava cá, pensei. Oh, eu quero gravar. Eu agradeço a vossa atenção e todo o interesse que esta instituição tem a ter. Agradeço também ao nosso escritor Afonso o facto de, desde o primeiro momento em que começamos a ter entrada com as saias dos vossos destacados, nós ficámos de reconhecer, depois por imprevistos não foi possível. Portanto, agradeço por não ter assistido e finalmente tenha vindo a falar aqui com os nossos meninos que têm muita curiosidade de alguns dos seus trazem certamente muitas questões para vos colocar. Afonso Cruz é uma figura multifacetada, dedicada sobretudo à escrita, também à música. Eu tinha aqui uma pequena surpresa sobre uma das músicas da sua banda Soprano, mas parece que a net não está a resultar neste momento. O tema em questão é os palhaços e eu ia usar exatamente esse tema, a letra desse tema, para vos lançar aqui uma provocação. Palhaços normalmente são aquelas pessoas que têm por função fazer rir, distrair. Na nossa interpretação, aquela que eu e os meus alunos de preparámos na aula, palhaços aqui é no sentido pejorativo, são aqueles que vêm estragar a festa, são aqueles que vêm falar aquilo que está bem. E nós fizemos uma semelhança com a sua escrita, com alguns dos livros, no sentido de a sua escrita servir para lançar dúvidas, servir para fazer perguntas. E nós, quando pegamos num dos seus livros, não estamos à espera de encontrar respostas, estamos sim à espera de encontrar uma nova forma de olhar, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de questionar a realidade. Os livros que os miúdos trabalharam, curiosamente, apontam nesse sentido. Há um deles em que eles ficaram muito impressionados porque uma das personagens diz que não quer ir para as escolas normais, faz, e essa ideia de se tornar uma pessoa normal arrepia. Também nós, leitores, quando lemos os seus livros, para onde vão os guarda-chuvas, ficamos também contaminados por essa inquietação. Queremos saber mais, queremos questionar-nos e, como estudantes de literatura, achamos que só, efetivamente, questionando-nos é que podemos construir novos horizontes. E numa época em que nós somos todos feitos de certezas, todos nós temos certezas, faz-nos falta alguém que nos questione, alguém que não causa as nossas crenças, alguém que nos desautomatize, nos faça pensar, refletir e só assim podemos certamente avançar mais um bocadinho, questionar-nos no nosso caminho em direção ao mundo. Eu passo então agora a palavra aos alunos, são eles que certamente vão dinamizar esta sessão. Portanto, eu agradeço todo o interesse e
espero que estejam atentos, porque vão certamente ficar mais ricos do ponto de vista humano, tal como nós queremos os livros. Afonso Cruz, para além de escritor, é também cineasta, ilustrador e músico. Enquanto escritor, tem livros como Jesus Cristo Bebia Cerveja, a Enciclopédia da História Universal, A Boneca Cocosca, o livro do Bani e a Contradição Humana. Estes livros que eu referi foram todos lidos pela turma de literatura de 10º ano, sendo que os dois últimos livros, o livro do Bani e a Contradição Humana, eu próprio os li e devo começar com o início, quando eu olhei para os livros. Posso só... Eu... Obrigada. Sim, pode ser. Eu achei que eram livros para criança. Achei que eles tinham imagens e tinham frases. E as frases não tinham propriamente uma história, eram apenas frases e imagens. E eu achei que fossem livros para crianças. Mas depois, quando comecei a analisar e a ler os livros, comecei a perceber que, afinal estava enganada, afinal não eram bem livros para criança, eram livros que davam para todo tipo de pessoas. E acabei por gostar. Enquanto cineasta, trabalhou principalmente em filmes de animação. Enquanto ilustrador, trabalhou com autores como Alice Vieira, José Jorge Letria e António Ferrado. Ilustrou cerca de 30 livros para crianças e também tem publicado ilustrações em revistas e em capas de livros e publicidade. Enquanto músico, ele pertence à banda Soap Glam, sendo que é o nosso escritor quem escreve as letras das músicas da banda. Como a professora já referiu, nós éramos para ouvir a música Os Palhaços, da banda, e agora vou passar a palavra às minhas colegas que vão ler certos dos livros e vão dizer o que é que acharam. Ele já olha para trás. Ele já olha. Tu tens de estar calado, então estás a filmar e estás a falar. Maconha. Percebo. A voltar. A leitura que fiz sobre este livro é um livro que desperta muito interesse. Fala principalmente sobre a religião e a forma como se relaciona com o pecado. É uma história muito controversa, não é comum ler todos os dias uma história como esta, e desperta muito interesse, apesar de algumas cenas não serem muito podem não ser muito do agrado a todos os leitores. Quase o professor tem de esperar que escureça para tirar António do avião. Chegam os primeiros clientes do bar abre às 6. Uma hora depois, já há gente demasiado bêbada. António continua a dormir, enquanto Miss Stella faz o seu primeiro show. Vocês adoram ver-me despida de hospedeira, diz para a plateia, composta por um ganadeiro, um comerciante de enchidos, um motorista e 2 empreiteiros. O professor está de pé, junto ao balcão, a ver cerveja com um abafado. José Manso, comerciante dos melhores serviços de carne e linguiça alentejana, está na mesa mesmo ao lado de António e de Rosa. Por vezes olha para o lado intrigado. Faça só uma coisa com a velhota, está tudo bem, durante Rosa. Também se vai despir? Quem? Eu? Sim, a menina. Não, mas olha, deve ter jeito. Rosa vira-se para a frente, puxa a saia com 2 mãos para tapar os joelhos, um gesto que diz que não quer continuar a conversa. Manso insiste que ela teria jeito, mas depressa volta a concentrar-se em Miss Stella, que está nesse momento de gatas a dar palmadas no próprio rabo. Os
homens aplaudem e ela sai pela porta ao lado do balcão, a correr, os braços abertos como se fosse um avião. A pausa propicia a mais umas rodadas. Lourdes, Ana Vitória e Estela saem do balcão com um tabuleiro cheio de whisky e vodkas e vinho. Lourdes é nova, tem pernas fininhas, braços magros e quase não tem queixo. É, como se vê, demasiado antipático para os clientes que, obviamente, não se sentem minimamente intimidados e que, se nos podem, passam as mãos pelo corpo e soltam umas piadas sobre a sua falda de peitos. A música está demasiado alta e toda a gente fala aos berros. Miss Stella surge da porta por não sair a correr, de braços abertos, vestida com umas calças de branco e um casaco de cor-de-rosa sem mais nada por baixo. Bárbara que traz o balcão e ajuda a Lourdes a aliviar os pedidos. Eu vou ler um citar um certo do livro Para um Bom Guarda-Chuvas e eu escolhi este certo porque me marcou muito enquanto leitora do livro, porque reflete a realidade de algumas crianças vivas que são mortas por soldados americanos sem qualquer razão. Eu vou começar. Três soldados americanos entraram na casa de Elane. A mina gritou e gritou com uma doença. Tudo se encheu de medo, até as paredes que pareciam tão sólidas. E ali estavam todos naquele momento singular, um tabuleiro medianamente preto com peças desalmadas, um chá derramado no tapete, a mina aos dedos, soldados americanos com armas. Mas a Elane encostou-se à parede. A mina mantinha o seu tabu. O mundo vadinho permanecia impassível. O pão invadiu tudo em segundos. Por vezes demora séculos a subir e conquistar ao mundo. Outra vez demora segundos. Os pequenos momentos são os mais dramáticos. Uma pessoa não pode esquecer que o universo, no princípio, era um pequeno minúsculo e depois explodiu em bocadinhos. Segundos nasceu o tempo e o espaço. Foi como abrir uma porta. Foi como quando Salinho abriu a porta da cozinha e que se tinha esquecido da carga da sua carrinha. Duas cebolas desatualizadas e meio apodrecidas. Saiu da cozinha a rir-se. Como tinha ido a chorar, agora ria-se, para que o mundo se mantivesse perfeitamente equilibrado. Houve uns segundos, altos do singular, e que a cara de uma criança olhou para a cara de um soldado. Opostos, completamente opostos. Todo o universo parou nessa altura, nem a criança nem o soldado. Depois ouviu-se uma arma e o fim do mundo aconteceu. O soldado ganhou a guerra contra uma criança, como aliás acontece quase sempre. As crianças perdem tudo, até a juventude. Perdem guerras, perdem a inocência, perdem a beleza, perdem o cheiro a bebê. O mal venceu por todas as armas que tem e o bem perdeu por todas as armas que não tem. Foi assim que fazia ela que perdeu o filho ver, com uma bala do destino, do acaso, mas também do injustificável, de duas cebolas e de uma astrologia pouco bonito ver-se. A mina correu o vazio de Salinho e agarrou-lhe a cabeça desfeita. Houve uma sombra, como um bocado de veneno, e que leva aos pássaros. Com a cara ensanguentada, ela gritava para o céu, toda vermelha do sangue que tinha por dentro, do sangue de por fora. Casaia lá que estava de joelhos e levantou-se muito devagar. Deu um espaço em direção à mina e encostou-se a ela enquanto os soldados se retiravam. Eu vou ler um excerto do livro A Boneca de Kokoschka, escrito pelo autor. Eu escolhi esta passagem porque, para além de ter suscitado interesse como leitora, é também bastante importante para a obra e aborda os horrores da Segunda Guerra Mundial e o comportamento da sociedade também durante a mesma na Alemanha. Deixou a cabeça do amigo uma eternidade para trás. Isaac Dresner estava a brincar com o seu melhor amigo, o Perlman, quando o soldado alemão apareceu, entre uma esquina e uma bola à trave. O soldado trazia uma arma na mão e deu um tiro na cabeça de Perlman. O rapaz que o colocara em cima da bota do pé direito de Isaac Dresner e, por segundos, o soldado olhou para ele. O homem estava nervoso e suave. Tinha uma farda impecavelmente limpa, de uma cor muito próxima da morte, com insígnias pretas, douradas, brancas e vermelhas. O pescoço retilíneo, branco amarelado, mostrava duas artérias nazis, perfeitamente nazis. Brilhavam com o suor. A cor dos olhos não era visível, porque o soldado os tinha semicerrados. O tronco sólido mexia para cima e para baixo com uma respiração difícil. O homem apontou a arma a Isaac Dresner e esta, silenciosamente, não disparou. Estava encravada. A cabeça de Perlman pulou da bota de Isaac para o chão. Era um ângulo impossível, abstrato, fazendo um estranho barulho ao bater na estrada, um som quase inaudível, daqueles ensurdecedores. Nos ouvidos de Isaac Dresner passava-se o seguinte: respiração do soldado, o som da Mauser a não disparar, o
O som quase inaudível da cabeça do seu melhor amigo, o Pearlman, deixou o lugar da sua bota direita e a bater no chão. Isaac tentou correr para baixo, com as suas pernas fininhas, deixando a cabeça do amigo para trás, uma eternidade para trás. O soldado voltou a apontar a arma e a disparar. Não assustou em Isaac, que corria com as suas botas encharcadas em sangue e memórias mortas. 3 tiros assobiaram mesmo ao lado da alma de Isaac Dresner, mas bateram nas paredes do gueto. A cabeça de Pearlman, apesar de ter ficado uma grande eternidade para trás, ficou para sempre presa ao pé direito de Isaac, através dessa corrente de ferro, unendo uma pessoa à outra. Era esse o motivo porque puxava ligeiramente e haveria de o fazer pela vida fora. 50 anos depois, Isaac Dresner ainda haveria de puxar o peso daquela cabeça longínqua com o seu pé direito. Ouvimos 10 certos que foram selecionados pelos alunos com, portanto, questões significativas que abordam temas mais ou menos distantes no tempo, que geraram uma conversa. Outras questões, certamente, noutros livros também geraram questões. Então eu abri aqui o espaço de diálogo entre os escritores e os seus leitores, que realmente juntos pudéssemos trocar questões sobre aquilo que está a ser intenção dos livros. Boa tarde. São 3 livros um bocadinho diferentes, apesar dos 3 lidos terem alguma coisa em comum, que há ali sempre uma questão de poder, ou alguém que tem poder e que exerce esse poder sobre outros que não têm. Eu vou, se calhar, começar pela Boneca de Coco, acho que por uma questão cronológica, foi o livro que eu escrevi, foi o livro que escrevi antes dos outros 2, mais antigo. Passa-se durante a Segunda Guerra Mundial e que, curiosamente, numa situação atípica. Normalmente a Segunda Guerra Mundial é mostrada do lado dos aliados, do lado dos nazis. Este é um caso um bocadinho diferente porque é o que se passa em Dresden. E Dresden era uma cidade alemã, portanto, um espaço nazi, para quase todos o inimigo, mas curiosamente foi uma cidade que foi bombardeada escusadamente, ou seja, bombardeada pelos aliados. Os aliados que deram cabo da cidade mataram milhares e milhares e milhares de pessoas, quando não havia qualquer necessidade disso. Portanto, foi uma carnificina completamente escusada. E, portanto, um grande pecado do lado dos aliados. E nesta coisa da guerra, apesar de nós termos a tendência, e muitas vezes com toda a razão, para escolher um dos lados, a verdade é que se cometem crimes de toda a espécie por ambos os lados dos conflitos. Eu lembro-me de há uns anos, uma senhora das Nações Unidas ter dito, por causa do embargo ao Iraque, eles já não recebiam medicamentos e por causa disso morreram 500 mil crianças. 500 mil de crianças. Se vocês imaginarem, enfim, podem imaginar os atentados que quiserem, não há nenhum que se compare a uma coisa deste tipo, ou uma calamidade deste tipo. E, no entanto, a senhora acabou por dizer que era um mal necessário, e, portanto, que era uma espécie de efeito secundário daquilo que pretendiam. Mas estamos a falar de 500 mil crianças, e 500 mil crianças não podem ser nomeadas dessa maneira. E isto passa-se em todo o mundo. E neste caso passamos depois para onde vão os guarda-chuvas, onde que se passa numa sociedade muito hierarquizada, em que há sempre uma questão de poder latente, em que toda a gente sofre. Se diz isto, toda a gente, não são só as crianças que sofrem, toda a gente sofre. Os homens também sofrem, apesar de não ser tão mediático, mas a verdade é que um homem sai de casa para ir trabalhar e é agredido por outro homem, é humilhado por outro homem e por aí fora. Evidentemente, depois há uma cadeia, depois os homens acabam por humilhar as mulheres e os homens humilham as crianças, portanto, sempre cada vez o mais fraco. E o que se passa nestas sociedades é que depois há milhares de escravos, há muitos escravos.
O Paquistão, por exemplo, é o terceiro país com maior gratidão infantil, com o maior número de crianças de trabalho infantil. E, aliás, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi essa geografia para este livro. Eu precisava de um lugar onde houvesse esse problema e esse problema fosse omnipresente, como é o caso, por exemplo, do Paquistão. Apesar de eu não nomear o país no livro, o Paquistão nunca é nomeado. Mais? Família? Dizia então que os guardas-costas passam no Oriente, que não é nomeado, portanto é um país que não é nomeado, mas que o mais parecido seria o Paquistão, por uma série de motivos. Eu precisava, para contar esta história, que fosse junto à Índia, que tivesse trabalho infantil, como já disse, que fosse muçulmano, um país de maioria muçulmana, e que tivesse também alguma intervenção americana. Isto porque a ideia para escrever este livro partiu de uma história de Gandhi, em que, a certa altura, há um hindu que chega ao pé de Gandhi com o filho morto nos braços. E diz a Gandhi que mataram o filho. Os muçulmanos mataram o meu filho. E pergunta a Gandhi o que é que eu devo fazer neste caso, o que é que eu faço. E Gandhi disse-lhe: o que tu tens de fazer é adotar uma criança muçulmana. E isto é muito bonito em muitos sentidos. Obviamente que não é uma reparação para a perda de um filho, mas é pelo menos uma maneira de quebrar essa cadeia de ódio que prevalece durante muitas gerações. Não só no Oriente. Aqui na Europa, nós somos um caldo também destas coisas. E nós vemos isso a acontecer eventualmente em Espanha, mas aqui ao lado, inclusive em Portugal, de uma maneira muito menor, mas por exemplo, no leste é recorrente. Especialmente os Balcãs são uma bomba relógio. E a verdade é que há muita gente ali que odeia, já não se lembra porquê, mas é uma corrente de ódio que se perpetua. Eu lembro de uma vez, por exemplo, ter conhecido um condutor de tanques na Croácia, a seguir à guerra, e ele estar a dizer que os sérvios são ortodoxos, ele é católico, e como é que eles alguma vez se poderiam dar, alguma vez poderiam viver em conjunto ou em comunidade. Estamos a falar de duas sociedades que são cristãs, a diferença não é assim tão grande. Eles separaram, a igreja separou-se por causa de uma palavra, na verdade, por uma quisília, e hoje isso mantém-se e é um ódio impressionante que parece intransponível e, no entanto, é uma coisa ridícula. É o mesmo que sei lá, duas fações do PS se acharem que é impossível fazerem parte do mesmo partido. O que também é perfeitamente possível de acontecer. Mas isto para... Mas o Oriente é um caso difícil de nós próprios avaliarmos, porque temos a nossa cultura, uma cultura que mudou muito rapidamente em comparação com a deles. Nós temos, por exemplo, a questão das burcas e dos véus. Falamos muito das burcas e quando vemos, por exemplo, uma mulher completamente tapada, dizemos que ela usa burca. Mas também não é verdade. A burca é um tipo de vestimenta do Afeganistão que nem sequer é tradicional, surgiu nos anos 50 do século passado e, portanto, é uma coisa recentíssima. E só existe lá, basicamente. Claro que depois há imigrantes e tal, poderão ver uma burca no outro sítio e se calhar já foi exportada para outros povos. Mas é uma coisa recente e endémica, portanto, é daquela região. Não... Depois há o chador, há uma série de outros véus, uns que tapam mais, uns que tapam menos, mas são de pano. O outro é uma espécie de gaiola. A burca é uma espécie de gaiola. Inicialmente até serviu aos nobres do Afeganistão, às mulheres da nobreza, para serem protegidas das violações. E mais tarde, quando já não era perigoso, o povo adotou aquilo como uma moda. Portanto, se as pessoas ricas usavam aquilo, as mulheres pobres também quiseram usar.
e tornou-se uma espécie de flagelo também lá, não tanto por causa disso, por causa dos talibãs, mas seja como for, nós fazemos uma certa confusão nesta coisa dos véus e do tapar o cabelo, etc. E esquecemos que, ainda hoje, na província, as mulheres tapam o cabelo para ir à missa. E se forem ao leste, todas as mulheres mais velhas, casadas, etc., usam o cabelo tapado, tapam o cabelo. Não é assim uma coisa tão estranha quanto isso. Nós identificamos muito com o Islão, mas ainda há muito poucos anos, e ainda hoje em Portugal, vocês podem ver isso no campo, de uma maneira mais ou menos comum. E por isso nós temos uma avaliação um pouco deturpada por uma série de coisas, porque também os média olham e focam em determinada coisa, e isso ganha uma dimensão diferente. Porque é um pouco como olhar para uma pessoa e ela ter uma verruga no nariz e apontar para aquela verruga, e de repente nós só vemos aquela verruga na cara da pessoa, já não olhamos para a pessoa. E às vezes as notícias são assim, apontam para um problema e de repente nós achamos que aquela sociedade é toda assim. E não é, evidentemente. O Oriente sofre de muitos problemas, de fronteiras artificiais que foram criadas pelo homem, que não são naturais. Povos que acabaram por ter de conviver quando não seria natural estarem a fazê-lo, pelo menos desta maneira. E são povos com uma grande tradição, uma tradição milenar, algo que eu gosto muito, como o caso das histórias persas, da poesia persa. Por exemplo, eu lembro de um escritor há uns tempos, nas Palavras Andarilhas, precisamente, estar a dizer que tinha visitado o Irão e que tinha ficado muito impressionado porque no Irão as pessoas fazem peregrinações a túmulos de poetas. E isso é estranho, quer dizer, nós fazemos peregrinações a santos, a túmulos de santos, a túmulos de... Mas normalmente a poesia não tem esse poder ou esse valor. E claro que há aqui uma coisa que ele não disse, é que a maior parte desses poetas eram santos. Eram santos que escreviam poesia. Mas isso faz com que as pessoas que são devotas, e no Oriente isso acontece com muita regularidade, as pessoas que são devotas de determinado santo conheçam a poesia dele. E, portanto, nós podemos estar a falar com um taxista, com um médico, com a vendedora de peixe no mercado, e eles podem, durante a conversa, recitar imensos poemas, versos É como se fossem altamente eruditos todos. Toda a gente soubesse poemas de cor, e como se nós fôssemos aqui, andássemos na rua e falássemos com alguém e alguém começasse a recitar o Pessoa ou o Herbert Welder, assim, por dar cá aquela palha. E, na verdade, isso acontece muito no Oriente. Acontece precisamente porque os santos eram poetas, a maior parte deles. E, portanto, as pessoas fazem peregrinações ao túmulo dos santos, que também eram poetas, a maior parte. E isto tudo se mistura. Portanto, mistura-se esta violência, depois as invasões, o facto de infelizmente ou felizmente terem muito petróleo, ou matéria-prima, enfim, que seja gás, seja carvão, seja o que for, que serve, às vezes para pô-las também, por causa do ópio. É o caso do Afeganistão, por exemplo. E isso acaba por motivar algumas invasões também de outros países que não têm nada a ver com aquela zona geográfica. E por isso as pessoas todas sofrem muito ali. E por consequência, fazem sofrer também. E, portanto, aquilo é um ciclo que é muito difícil quebrar, porque, da mesma maneira que acabam por ser violentadas, violentam elas também. E é muito difícil quebrar este ciclo. E, evidentemente que as crianças são o elo mais frágil. E são elas que acabam por sofrer mais nestes países. Com coisas horrorosas. Ainda há muito pouco tempo li... Bom, vocês todos os dias poderão ler notícias destas, até na Índia. Mas uma das histórias que eu conto no Para Onde Vão os Guarda-Chuvas é uma história verdadeira, em que no Para Onde Vão os Guarda-Chuvas não é tão má quanto o original. Apesar de tudo. E se vocês lerem, acham que aquilo não existe e que não é um facto. Mas esta história aconteceu na Índia, em que há uma rapariga e um rapaz que estão apaixonados. Eles têm cerca de 14 ou 15 anos, não sei precisar. Nunca falaram um com o outro. Olham apenas quando passam, porque eles são de castas diferentes e não podem comunicar, não podem sequer tocar-se, nada.
E há um dia em que ele ou ela tem a ousadia de se sentar no mesmo banco do outro. E estão os dois sentados nesse banco, sem se tocarem, e passa um vizinho e reconhece-os. E percebe que eles são de castas diferentes e estão sentados no mesmo banco. Então vai fazer queixa ou à mãe dela, ou aos pais dela, ou aos pais dele, já não me lembro também. Vamos agora, para simplificar, vamos dizer que são os pais dela. E o que é que acontece? Os pais dela vão buscar os dois miúdos, levam para a casa deles. Os pais dela matam a filha em casa, vão chamar os pais dele vão para a casa dela e matam o filho naquela casa. E isto porque estavam sentados no mesmo banco, sendo de castas diferentes. Estas coisas são para nós muito difíceis de avaliar e colocam-nos também problemas muito graves em termos de moral e de ética, porque nos fazem questionar realmente o que é moral e o que é ética e o que é que os povos podem ou não podem fazer. Nós temos a nossa, e se nós a impusermos, significa que nós temos uma moral superior, porque a dos outros não é boa. Mas isso não é bem assim, porque não existe uma moral universal. Ou pelo menos a maior parte das pessoas concorda que não existe uma moral universal. E existem outras maneiras de pensar e outras maneiras de ver a vida. E coloca-nos este problema: será que nós devemos intervir com a nossa moral, dizendo isto é que é o correto de ser feito e vocês devem agir assim? O que também significa que vamos acabar com toda a cultura, porque vamos acabar também com os povos e vamos dizer como é que eles se devem portar. Por exemplo, os índios na Amazónia, há uma tribo que mata as crianças à nascença. Ou seja, o aborto é permitido até à nascença. Desde que a criança não tenha respirado ainda, portanto ainda esteja ligada pelo cordão umbilical, ela pode ser morta pelos pais. E para eles é perfeitamente normal e banal e não existe nenhum problema, nenhum conflito ético com esta praxis, com este costume. Então, se nós acabarmos com estas coisas todas, enfim, os índios ficam sem a sua cultura, porque estas são todas a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Há uns que comem carne humana, por exemplo, e não veem nisso problema nenhum. Há outros que, por exemplo, há outros índios para quem é completamente aberrante, como para nós, comer carne humana. E por aí fora, depois há outros que têm pudor com determinadas zonas do corpo que para nós também são impensáveis, e não têm com outras que para nós são as zonas que tapamos. E, portanto, estas coisas são todas muito diferentes. E se nós resolvemos impor a nossa moral, existe esse perigo de anular as outras culturas de um modo radical. E por isso há aqui pelo menos um debate muito grande, ou pelo menos um problema muito grande a ser debatido e a ser pensado, que é como é que nós devemos ver estas coisas, ou intervir nestas coisas, ou se não devemos intervir, como é que vamos resolver estes assuntos. E é o mesmo que se passa, por exemplo, no Oriente, com este tipo de coisas, com as castas, com tantas coisas que para nós são perfeitamente aberrantes e que são isso mesmo, insuportáveis de ler, de ouvir e de compactuar. Por outro lado, lá está, cria-nos esse problema de superioridade moral, em que nós temos uma moral melhor do que a dos outros, teoricamente, ou achamos nós, e, portanto, devemos impô-la sobre os outros. Muitas vezes também à força, com violência, e isso implica estas invasões também. Ou seja, a democracia é melhor de qualquer outro sistema político e, portanto, nós vamos impor a democracia e por aí fora. Obviamente que eu acho que a democracia é o melhor sistema político, ou pelo menos o menos mau. E nesse sentido, claro, mas isso não quer dizer que outra pessoa tenha de concordar comigo e que seja efetivamente melhor. Não há aqui um valor absoluto nisto, é opinativo. Apesar de, claro, eu concordar com isto. E, no entanto, é um pouco como... Acaba por ser um pouco como aquela andota do... Muitas vezes a gente sofrer esta coisa do... Isto era uma andota que eu ouvi em criança, eu já nem sei reproduzir a andota, mas basicamente era... Os escoteiros tinham de fazer uma série de boas ações durante o dia e há um que só conseguiu fazer uma. E a professora pergunta porquê e ele diz... Bom, é que eu tentei ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Então isso demorou o dia todo, é que ela não queria atravessar. E muitas vezes é isto, não é? Nós estamos a impor determinada coisa porque achamos que é um bem e na verdade as pessoas não querem isso.
E a liberdade também é um bem, apesar de tudo. E, portanto, é muito difícil realmente resolver este tipo de situações. E para onde vão os guarda-chuvas passa-se nessa geografia que tem estes problemas todos muito, muito, muito difíceis de resolver. Não é que o Jesus Cristo também não se passe num espaço onde as coisas são muito complicadas também. O Alentejo também tem muitos problemas também graves. Por exemplo, eu quando fui viver para a minha casa, fui para o Alentejo há cerca de 5 anos e apercebi-me de uma coisa muito simples. Eu vivia em Lisboa e para mim os transportes públicos era a coisa mais evidente toda a gente tem acesso. É a coisa que passava à porta da minha casa. Eu tinha metro, tinha autocarro, tinha elétrica à porta da minha casa. E agora, no campo, eu não tenho transportes públicos. E isso é uma coisa estranha, não é? Porque como é que há pessoas que não têm transportes públicos? Nunca tinha pensado nisso. Como é que há uns velhotes que vivem no meio do campo que, se quiserem ir à cidade mais próxima ou à vila mais próxima, se quiserem entregar a declaração dos impostos, têm de ir de bicicleta. Ou, não sei, ou vão a pé, ou vão de boleia de alguém. Mas não é fácil, não é nada fácil. Ou seja, esta ideia que nós temos do sobreiro sozinho, o Alentejo, aquele isolamento, é também o espelho da alma de muita gente ali assim. A alma de muita gente é uma paisagem só com um sobreiro lá no meio, com uma casinhas longe de quase tudo. Os filhos foram trabalhar para a cidade, e as gerações mais anteriores não têm ninguém. Estão muito sozinhos, há muitos suicídios no Alentejo, há um grande isolamento e é um problema muito grave também. E as pessoas também não têm muita noção do que é o campo. Ainda há uns tempos li um tipo a dizer que sobre o papel do Estado, ou não papel do Estado, em que as estradas deveriam ser construídas se fossem viáveis. Bom, isso implica o quê? Que o campo não existiria. Passaria a ser um mito urbano. Porque a verdade é que se não há estradas para estas pessoas, porque não é viável, nós estamos a falar de meia dúzia de pessoas, não é viável, mas se não tiverem então estradas, bom, então, ninguém vive no campo, não existe campo. Não há motivo nenhum para existir o campo, nem essas pessoas. Poderão existir grandes herdades, que terão os seus próprios meios, mas o antigo agricultor, o pequeno agricultor, eles desaparecerão na sua totalidade. E, portanto, não existirão habitantes do campo. A ruralidade deixa de existir. Que é uma coisa que cada vez mais também desaparece, ou está vindo a desaparecer. Mais uma vez também por conceitos morais, curiosamente. Porque nós também olhamos para o campo de uma maneira que não é propriamente o campo. Nós adoramos o campo. Toda a gente adora a natureza, não é? Eu há uns tempos escrevi um texto que dei o título A natureza é esse lugar horrível onde os frangos andam crus. A frase não é minha, é de um senhor chamado Max Jacob, que a determinada altura o médico lhe aconselhou a passar umas férias no campo, que ele precisava de acalmar. Na altura eram nevroses que as pessoas tinham, as doenças todas nervosas eram nevroses. E então ele foi aconselhado a ir para o campo e ele disse isso ao médico. O campo, esse lugar horrível onde os frangos andam crus. E a verdade é que a maior parte de nós gosta muito da natureza, mas por acaso a sensação que eu tenho quando levo lá amigos é exatamente o contrário. É que ninguém suporta a natureza. E eu próprio tenho algumas dificuldades. E eu até costumo brincar a dizer que cimentava aquilo tudo. Porque passo o tempo a limpar as ervas daninhas, aquilo está sempre tudo a crescer por todo lado, tudo que a gente... E depois, imaginem, se eu quiser, por exemplo, plantar umas couves ou uma coisa qualquer, morrem. Se eu não as regar... Mas as ervas daninhas não, quer dizer, aquilo cresce por todo lado, não é preciso serem regadas, não é preciso nada. Aquilo é que é a natureza. A bicharada, as coisas todas. As pessoas depois acabam por... É insuportável estar lá fora, porque há sempre um bicho aí, um besouro aí contra a testa de alguém, um louva-a-Deus a saltar para cima do prato, um grilo não sei aonde, uma barata, não sei, uma ratazana a passar, enfim, bicho, a natureza.
a natureza. Mas realmente as pessoas não gostam muito. O que as pessoas gostam é da ideia da natureza, é de estar a olhar para a natureza. O ideal é estar num hotel com ar-condicionado, não é? Com uma janela com vista para a natureza. Mas a gente não lhe toca. E depois há um jardineiro ali assim para tomar conta daquelas ervas ali todas ali à volta. Então nós temos muito a ideia do campo como muito idealizada. Não é propriamente o campo que se vive lá. Há muitas coisas até, e até são problemas sociais, que no campo não seria um problema, que são para nós, por exemplo, a reciclagem. A reciclagem é um problema, faz parte da nossa educação, está constantemente a ser bombardeada na nossa educação, a reciclagem. Curiosamente, quando a gente chega ao campo, e há uns anos, tudo era reciclado. Isto da reciclagem parece uma coisa nova, como se tivéssemos inventado a pólvora. Não, mas tudo sempre foi reciclado. As pessoas iam ao coisa com uma cesta, punham uns feijões lá, umas nabiças, compravam o que tinham a comprar, levavam aquilo para casa, os restos davam aos animais, aos porcos e às galinhas, o que não desse para os animais, para os porcos e para as galinhas, punham na lareira, e da lareira ia para a terra, para adubar a terra. Portanto, não se desperdiçava nada. Tudo era... Não havia plástico, as embalagens não vinham... A gente não comprava feijão e vinha num frasco ou numa embalagem de plástico. Isso é da cidade. Não é? Foi aqui que estas coisas foram inventadas. E agora nós temos de fazer a reciclagem daquilo. Curiosamente, nós fazemos a reciclagem à borla. Ninguém nos paga para fazer reciclagem, não é? Mas eu até aceitava, e seria legítimo, se fosse para não se produzir mais. Ou seja, imaginem que eu pego no papel que não presta, como este, e ponho para reciclar. Para quê? Para que não se abatam mais árvores. Para que não haja mais árvores a serem abatidas. Mas não. Isto aqui é um novo produto. É papel reciclado. E continuam-se a bater as mesmas árvores para fazer este produto, que é o livro de papel não reciclado, que continua a ser produzido. Ou seja, o trabalho que eu estou a ter é para produzir papel reciclado e não para substituir o outro papel e ser sustentável. A ideia não é essa. É para eles terem mais matéria-prima e continuarem a produzir mais à borla, graças ao nosso trabalho. Na verdade, se quiserem ter uma sociedade realmente sustentável e sem esta coisa da reciclagem, é não venderem os produtos dentro de embalagens de plástico, não venderem os produtos dentro de vidros ou dentro de embalagens do que quer que seja. E, portanto, as pessoas passam a comprar avulso como antes se fazia. E é uma coisa muito mais amiga da natureza do que alguma reciclagem alguma vez há de ser. E isto a gente aprende no campo, precisamente. Porque as pessoas não têm acesso à diferenciação de lixo. Portanto, as pessoas que vivem... Se elas nem têm transportes para ir para a vila mais próxima, imaginem se terão os separadores, o lixo separado ali perto de casa. Claro que não, tem o caixote de lixo comum e é para lá que as coisas todas vão. E que nem é muita coisa, na verdade, porque, como vos disse, as pessoas ainda hoje continuam a queimar a maior parte das coisas que se podem queimar e a dar aos animais muitas das coisas que se podem dar aos animais. E esta coisa continua a regenerar-se o melhor que se consegue. E mesmo assim, no campo também se aproveitam melhor os frascos e as garrafas, porque as pessoas depois fazem os seus próprios doces, compotas, pickles, etc. E guardam os frascos para tudo e mais alguma coisa. Para pôr o mel que produzem, para porem as coisas todas que produzem. E, portanto, é realmente uma sociedade mais amiga do ambiente do que a nossa, apesar de nós acharmos que somos os mais amigos do ambiente. E muitas vezes chegamos lá com aquela coisa de educar as pessoas. E vemos, mas esta senhora não recicla. Pois é, mas ela não recicla por outros motivos. E realmente é engraçado nós percebermos as diferenças e as visões entre um mundo e o outro. E pronto, isso passa. Este é o mundo também do Jesus Cristo e a cerveja, onde as coisas são onde se passa no Alentejo, neste Alentejo de abandono, que é cada vez mais a moeda corrente. E, enfim, acho que já falei dos 3 livros. Não sei se quer que fale de mais livros ou se passamos para perguntas. Acho que se calhar os miúdos, curiosidades que tenham, têm a oportunidade de as satisfazer relativamente aos livros que trabalharam. Não sei quem quer começar. Enquanto escritor, músico e ilustrador,
alguma comunidade feminina jovens em todo o ano, desafia a normalidade ou submete-se a problemas impostos? Eu acho que todos nós, por sermos seres sociais e gregários, etc., temos muitas coisas em comum e tendemos a encontrar muitas coisas em comum com os outros. E isso é essencial para a coesão social, para nos mantermos unidos e para nos mantermos... lá está, ainda há pouco falava da moral, se nós termos a mesma moral, o mesmo tipo de ideias, enfim, podemos variar um bocadinho. Dentro dessa cama feita de unidade, que é muito importante, depois a normalidade é essencial, que é isso que faz a individualidade, é isso que faz de nós pessoas, e não apenas números e uma pessoa no meio daquela massa. No Jesus Cristo de Cerveja também acontece isso, que é a questão do sagrado. Sagrado significa literalmente colocar à parte. Ou seja, é quando nós pegamos uma coisa que está aqui numa massa anónima, há aqui um grupo de pessoas, uma batelada de pessoas como para a outra eram 500 mil crianças, que não interessa nada, mas se eu de repente disser assim, e se for a sua filha? Então o que acontece? Daquela massa, daquelas 500 mil crianças, nós vamos retirar aquela criança do meio e vamos colocar num sítio diferente, porque é a filha dela. Ela aí já vai sentir de maneira diferente, já não são 500 mil pessoas. É uma pessoa. E porquê? Porque é diferente. Há ali uma coisa que a faz com que a coloque num lugar à parte. Isso é que é o sagrado. É colocar num sítio à parte. E quando nós gostamos tanto de uma pessoa ou de um objeto, que o colocamos num sítio à parte, seja um quadro que colocamos na parede, seja alguém que gostamos tanto que colocamos num altar, isto metaforicamente, espero eu, o que na verdade acontece é que estamos a sacralizar essa pessoa, a torná-la um objeto de culto, um objeto sagrado, um objeto especial. E porquê? Porque ela não é normal. Pelo menos não é normal para nós. E isso também é essencial para nós criarmos a nossa identidade, é termos essas pequenas coisas. E não existe ninguém normal. A maior parte das pessoas... o Van Gogh não era normal. O Cézanne não era normal. O Pessoa não era normal. O Camões não era normal. A maior parte das pessoas que nós conhecemos, o Einstein não era normal. A maior parte das pessoas que nós conhecemos não eram normais. Eram pessoas, pelo contrário, extraordinárias. E extraordinário também significa literalmente isso, que não é comum. E, portanto, está fora dessa massa. E, por um lado, essa massa é fundamental. Por outro, deve ser dali que nós extraímos esse insólito e essa anormalidade que faz com que nós possamos ser especiais e adorar isso, adorar as coisas que são únicas. E também poder detectá-las, que isso também é muito importante, porque nós passamos todos os dias ao lado de coisas incríveis e não reparamos que elas existem. Eu há uns tempos costumava falar de uma santa que já percebi que é mesmo assim. Mas é ali a igreja dos italianos, no Lar Camões, que tem uma meia santa, mas ninguém repara que ela é só metade meia virgem. Na verdade é uma santa que está lá no púlpito, num nicho, e que ela está cortada pela cintura, e na cintura tem a cabeça dela, e depois tem a cabeça do menino ao lado, com um braço a sair. E é assim a santa. Mas vocês olham para aquilo e nem sequer percebem que é meia santa. E quase ninguém conhece aquilo. E é tão curioso. E passam milhares de pessoas, milhões, num ano de pessoas ali, e nunca repararam que existe uma meia santa ali. E que aquilo é uma coisa estranhíssima quando nós olhamos realmente, porque vemos uma santa cortada ao meio com uma cabeça em cima da cintura. E com duas cabeças, na verdade. Portanto, quando passarem pelo Camões, olhem para a santa daquela igreja e verão essa coisa. Mas há mil e um casos, e muitas vezes eu descrevo nos meus livros coisas dessas e as pessoas acham que isto é uma invenção ou uma imaginação. E, na verdade, isso acontece todos os dias à nossa volta. Ainda no outro dia, um amigo meu, espero que isto vai ficar gravado, me falou do pai dele que morreu e que tinha muito medo de não estar morto e, portanto, acordar dentro do caixão. Como vocês já ouviram algumas histórias desse tipo. E então o que é que ele fez? Obrigou os familiares a jurarem que poriam, quando ele fosse enterrado, um telemóvel carregado.
Enfim, este tipo de atitudes, este tipo de pessoas existem sempre, constantemente. Se nós tomarmos atenção, encontramos 1001 casos deste tipo. O pintor debaixo do lava-loiças é outro exemplo. Aconteceu com os meus avós, em que em 1940 resolveram esconder um pintor judeu que fugia do nazismo em sua casa. Era perseguido pela Autopid, pela PVDE, pela polícia. E eles, para lhe salvarem a vida, abrigaram-no lá em casa e esconderam-no. E ele dormia na cozinha, efetivamente. E daí esta história do pintor que dormia debaixo do lava-loiças. Mas é uma história verdadeira. Uma história verdadeira que aconteceu com os meus avós. Portanto, há muitas histórias deste tipo que nós vamos encontrando e vamos vivendo ao longo da vida. Na boneca de Kokoschka também há uma história verdadeira, que é o caso do pintor Oskar Kokoschka, que gostava tanto de uma senhora chamada Alma Mahler, que quando a relação deles acabou, construiu uma boneca, um por um, portanto, do tamanho real, mandou construir uma boneca e que passou a andar com ela como se fosse mulher dela. Levava à ópera, passeava pela cidade, obrigava as criadas a criarem rumores, porque as criadas na altura depois iam para os mercados e falavam dos senhores, o que é que ela fazia, o que é que os amantes, falavam dos boatos. E então ele obrigava as criadas também a criarem boatos sobre a boneca e elas comentarem a vida íntima da boneca em Dresden, neste caso, passava-se em Dresden. E, portanto, casos destes insólitos acontecem o tempo todo. E eu dou muito valor a estes casos, porque são também aqueles que nós não esquecemos. Porque a rotina, o pequeno almoço que nós repetimos todos os dias, nós esquecemos e já não nos lembramos do pequeno almoço de há uma semana. A menos que esse pequeno almoço tivesse alguma coisa insólita, alguma coisa única. Mas nós, depois passado, eu tenho 42 anos depois, o que eu me lembro são desses momentos únicos. Eu não me lembro dos momentos de rotina. Lembro-me daqueles momentos que foram muito especiais para mim. E, no fundo, é tudo o que me resta. Os outros desaparecem. E a única coisa que realmente nos resta e a única coisa que eu tenho como construtora do meu passado e daquilo que eu sou hoje são exatamente esses momentos-chave na minha vida. Sejam momentos de extrema dor, de extrema alegria ou de simples sei lá, entretenimento, sei lá, uma boa tarde passada com amigos, um pôr do sol qualquer especial, um momento em que choveu sem ver nuvens, coisas desse tipo. Enquanto artista multifacetado, dedicado em várias áreas, qual a mensagem que quer fazer passar? Como artista multifacetado não quer fazer passar mensagem nenhuma, mas tenho a sorte de me conseguir exprimir de várias maneiras. Eu ontem estive num festival Play, que é cinema para crianças, jovens, e falou-se da dificuldade de adaptar textos para cinema. E realmente existem algumas dificuldades, mas também existem facilidades. Porque as linguagens são muito diferentes, porque a imagem é muito diferente da escrita, por exemplo, e também é muito diferente da música. E são realmente compartimentos diferentes na nossa cabeça. Eu, por exemplo, estava a comentar ontem comentei o caso de, imaginem que eu quero descrever esta sala com palavras. Eu teria de descrever as vossas caras todas, as vossas roupas todas, a posição em que estão, os pormenores todos, as cadeiras, os ângulos a que têm as pernas, os ângulos a que têm os braços, tudo e mais alguma coisa. O chão, de que é feito, a parede, onde é que estão estas colunas ou a sustentação do edifício, onde é que estão os cortinados, que cortinados é que são... Todos os pormenores, estas coisas todas que estão aqui em cima da mesa, estes fios que estão aqui atrás, vocês nunca conseguiriam descrever com palavras. É complexo demais para descrever com palavras. Mas imaginem que eu tento descrever isto escrevendo, sendo o mais objetivo possível. Eu gastaria folhas e folhas e folhas e folhas. O leitor demoraria horas e horas e horas a ler isto.
e no final iria ter uma percepção completamente diferente daquela que eu tive na altura. E, portanto, isto demora, se calhar, meses a ser feito. Se eu tivesse uma máquina fotográfica, tirava uma fotografia, mostrava a fotografia e estava feito. Demora 1 segundo a mostrar. Aquilo que, através das palavras, demoraria meses e que seria um resultado extremamente ambíguo e subjetivo, eu, com uma máquina fotográfica, faço imediatamente. Ou seja, muitas vezes nos livros, uma descrição muito longa, eu consigo pô-la numa imagem. E é muito fácil de transpor. É muito fácil fazer essa transição. Por outro lado, às vezes é exatamente o contrário. Acontece exatamente o oposto, que é, imaginem, e agora só vamos usar imagens, vamos transpor letras, palavras para imagens. Imaginem que eu tenho uma pessoa, um rapaz triste, porque o primo dele se foi embora para a Alemanha sem se despedir. Agora vocês digam isto com imagens, só com imagens. Só a noção de primo, só com imagens. É muito complexo, é muito difícil vocês darem a noção de primo só com as imagens. Vocês, se calhar, tinham de olhar para aquela personagem, mostrá-la em pequeno para se ver a mãe, por exemplo. Depois de ver a mãe, ver-se, por exemplo, uma irmã da mãe e perceber-se que é a irmã da mãe, e mesmo assim é difícil perceber que é a irmã da mãe. E depois ver os filhos daquela família, ver os filhos daquela pessoa, que é para termos a noção de que os filhos eram o primo daquele. É complicadíssimo. Ainda só vamos no primo. Porque a verdade é que é fácil desenhar uma pessoa triste, mas é muito difícil perceber porque é que a pessoa está triste numa imagem. Ou que tipo de tristeza é aquela. Porque pode ser saudade, pode ser melancolia, pode ser uma nostalgia, pode ser apenas... Pode ser uma tristeza terrível porque perdeu o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, ou a irmã, ou o melhor amigo, não importa. E todas estas tristezas são diferentes. E, portanto, o mundo interior não passa na imagem. É muito difícil fazer passar o mundo interior na imagem. Passa, há maneiras de o fazer, mas é muito complicado, é muito difícil. E, portanto, isto são mundos diferentes. E as palavras têm coisas que são únicas para elas e a imagem também. Tem capacidades únicas. A imagem, por exemplo, é universal. Não é preciso um chinês saber português para eu comunicar com ele com imagens. Já com as palavras eu tenho de saber chinês, ou ele tem de saber português, ou temos de saber uma língua comum como o inglês ou o esperanto, se fôssemos uma sociedade mais justa. E a mesma coisa com a música. A música é uma arte que nos faz mexer. E é a única que nos faz mexer. Não há nenhum quadro que nos ponha a dançar. Nem nenhum livro. O que nos põe a dançar é a música. No entanto, se eu vos pedir também para fazer a coisa mais simples, a mensagem mais simples do mundo, com música, como, por exemplo, vai-me buscar um copo de água e fazer isso com um trombone de varas, sem palavras, não é? Só com música. Nunca vocês morriam à sede. É impossível fazer isso com um trombone de varas. Ninguém chega a um copo de água com um trombone de varas. E por isso estas artes todas têm as suas próprias especificidades e é excelente quando nós podemos manejá-las todas porque temos a hipótese de comunicar de maneiras tão diferentes e com um leque muito vasto de possibilidades e de explicar melhor as nossas coisas. Quem é que de vocês nunca disse, por exemplo, não percebeste? Queres que eu te desenhe? Queres que eu faça um desenho? E muitas vezes é isso também. Nos livros, a gente chega a determinada altura e percebe que isto é muito mais fácil de explicar com um desenho. Há coisas que realmente são mais fáceis de explicar com um desenho. E outras vezes há coisas que são mais fáceis de explicar com a música. Como os sentimentos. Os sentimentos são muito fáceis de perceber com a música. A música muda os nossos humores muito mais facilmente que qualquer outra coisa. Se eu puser uma música triste, as pessoas ficam automaticamente nesse estado de espírito. É automático. Se eu puser uma música alegre, pelo contrário, as pessoas automaticamente ficam hipnotizadas pelo ritmo, pelo som e pelo tipo de composição. Tanto que existem, por exemplo, os acordes menores, nós dizemos cada vez que há uma composição com acordes menores, é uma música triste, é uma música melancólica. E normalmente é uma música assim mais dramática.
E por isso nós até identificamos algum tipo de acordes, algum tipo de composição com estas coisas, com a tristeza, ou com a alegria, ou com estas emoções, com sentimentos simples. E isso só a música é que nos dá com esta velocidade e com esta capacidade. Por isso é que é tão usada nos filmes. Põe-se uma música, determinada música, nós já sabemos que alguém vai morrer ali naquela cena a seguir. Não é? Já ficamos nervosos. Depois, de repente, é só um gato a saltar, etc. Mas isso, a música tem essa capacidade, as marchas militares, etc. Portanto, tem essa capacidade de nos colocar no ambiente correto, no ambiente certo. Coisa que, através das palavras, demoraria muito mais tempo e da imagem um bocadinho menos, mas também com alguma dificuldade. Não da mesma maneira da música. A música tem realmente um poder enorme. E nós vemos isso nos concertos. Não é? Como as pessoas vibram com a música, como não vibram com mais coisa nenhuma. Não adianta nada a gente meter o Guernica do Picasso num palco que as pessoas não vão estar ali aos pulos a gritar pelo Picasso ou pelo cubismo e a exaltar as pinceladas do pintor. Mas a música tem esse poder. E a mesma coisa com a escrita, não é? Mesmo que a pessoa fale muito bem, vocês não estão aos pulos, pelo contrário. Alguns já estão quase a dormir. Considera que as mensagens das obras Contradição Humana, Assim Sem Ser Assim, O Livro do Ano e O Livro de Quebrar ao Meu Pai, são destinadas a um público infanto-juvenil ou mudam consoante vamos crescendo? Caso seja destinada a um público adulto, porque é que ilustra com os livros com desenhos que são mais subjetivos e cativam o público mais infantil? Bom, há muitas coisas a ter em consideração. Normalmente os livros que são ilustrados as pessoas identificam automaticamente com livros para crianças. E este sofreu um bocado o estigma disso. Apesar de ser um livro para adultos, portanto não era propriamente, o público-alvo não eram adolescentes nem crianças, mas como tem ilustrações, muita gente identifica com... E isto é um clichê a evitar, porque obviamente que as ilustrações não são para crianças, são para toda a gente. E não é um livro, por ser ilustrado, não é necessariamente para crianças. Apesar da maior parte dos livros para crianças serem ilustrados por motivos mas não é necessariamente assim. Depois, eu não escrevo para crianças muito novas. Estes livros não são para crianças muito novas. Será para crianças de 8, 9 anos, por aí, para cima. Os livros de Quebrar ao Meu Pai, se calhar para 12 anos, apesar de haver algumas crianças com 8. Pelo menos já conheci 2 casos com 8 que leram e gostaram muito. E também imagino que haja outros tantos, ou se calhar muitos mais, que tentaram ler com essa idade e que não é possível e não conseguiram. Isso também tem a ver com a precocidade. Os leitores, alguns mais precoces, outros menos, e é mesmo assim. Mas eu, acima de tudo, quando penso num livro, tenho uma ideia para o livro e imagino que esse livro possa ser ilustrado, possa ser dito de um modo muito simples, tenha uma mensagem simples, mas isso não implica num público-alvo propriamente. Quero dizer que, acima de tudo, estes livros são destinados a adultos, mesmo sendo para crianças. Mesmo que depois eu diga, não, isto é um livro para crianças. Ou seja, é um livro que pode ser para crianças, pode ser lido por crianças. Mas normalmente é para adultos porque só os adultos é que avaliam os livros. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu, quando compro um livro, eu compro um livro que eu acho bom. E para eu gostar do livro, é porque o livro é bom para mim. Não é? Porque se não fosse bom para mim, eu diria, não gosto. E eu tenho 2 hipóteses. Ou gosto, acho que é bom para mim e adequado para o meu filho, acho que ele poderá ler e então eu ofereço. Ou então, acho que não é bom para mim e acho que é adequado para ele. O que é estranhíssimo. Porque se eu digo assim, este livro é uma porcaria, mas o meu filho compreende-o, eu não lhe quero dar uma porcaria. Eu quero dar um livro que eu goste e que seja adequado para ele. E não um livro que eu não goste e que não me diga absolutamente nada e que seja adequado para ele. Porque isso não faz sentido. Nós compramos livros que gostamos para nós, acima de tudo, e depois que sejam adequados para as crianças e que ensinem alguma coisa, que sejam orientadores de alguma maneira, que lhes coloquem questões ou que sempre de um modo mais ou menos ético também, porque também não vale a pena colocar questões e depois uma questão completamente oposta só para destruir crenças. Vale a pena destruir crenças
caminhando em determinada direção, naquela direção que nós achamos boa. Porque isso também é importante. Vivemos, lá está, numa sociedade, vivemos em conjunto e é importante que as pessoas saibam também viver em conjunto. E que os livros também reflitam isso. E acho que a arte deve ter um papel importante nesse aspecto. Eu quando li A Contradição Humana e o Livro do Ano, quando eu li A Contradição Humana e o Livro do Ano, eu percebi que os sentimentos de solidão estavam presentes e eu queria perguntar se a solidão é um problema para si. Para mim, necessariamente, não. Propriamente não. Eu acho que é um problema, aliás, é um problema para mim, não diretamente, mas todos os problemas de todos os homens são um problema para mim, evidentemente. Lá por eu não sofrer alguns desses problemas, não quer dizer que eu não falo sobre eles. Por exemplo, eu não sofro muito com a crise, ao contrário de outros amigos meus que já foram despedidos ou que foram... Mas isso não quer dizer que eu diga, a crise não existe. Claro que não. Pelo contrário. Eu acho muito importante falar sobre isto e falar sobre a pobreza e falar sobre estes temas todos, porque eu acho que são fundamentais, mesmo que eu não os sofra na pele. E muitas vezes eu falo de coisas como, por exemplo, falo de homicidas e tento também compreender porque todos nós temos cá dentro alguma pulsão para matar outra pessoa. Já toda a gente teve vontade de matar alguém. A única diferença é que, enfim, nós evitamos que esse assassino saia de dentro de nós ou apareça. Mas todos nós temos isso e há pessoas que deixam isso acontecer. E a verdade é que todos os problemas humanos nós temos-lo dentro de nós. E, obviamente que eu já sofri solidão, já passei por isso inúmeras vezes na minha vida, mas considero uma pessoa que passou muito bem por esses problemas. Eu sou filho único e também passei muito tempo sozinho, mas não me sentia só, nunca me senti muito só. Eu sempre, por exemplo, eu durante muitos anos da minha vida viajava muito e viajei por mais de 60 países e a maior parte das vezes sozinho, e que as pessoas achavam estranhíssimo, mas passava muitos meses por ano sempre sozinho, a viajar sozinho e nunca me senti só. Estava sozinho, mas sem estar só, que são duas coisas. Mas tem medo da solidão ou não tem? Não tenho muito medo da solidão. Não é uma coisa que me assuste muito. Não. Eu vejo a solidão, eu acho que todas as pessoas precisam de estar sozinhas de vez em quando. Acho que faz bem às pessoas ficarem sozinhas de vez em quando. Por isso é que também fiz essa pergunta. Claro. Até há quem diga que Deus criou os desertos para poder estar sozinho também. Eu acho que sim. Mas isso não é propriamente solidão, porque a solidão... Porque é como assim, mas sem ser assim. Porque uma coisa é nós procurarmos estar sozinhos e outra coisa é estarmos sozinhos porque não temos ninguém com quem estar. São duas coisas completamente diferentes. E o assim, mas sem ser assim é todo isso. Uma coisa é eu usar roupas rotas porque gosto dessa estética, porque é porreiro usar roupas rotas. Outra coisa é usar roupas rotas porque não tenho dinheiro para comprar roupas boas ou não novas ou adequadas. E, portanto... Estas duas coisas são completamente diferentes. É completamente diferente eu comer muito pouco porque estou a fazer dieta. Eu como pouco porque posso. É um luxo. Para outras pessoas, comer pouco significa fome. E é exatamente o oposto. E a única diferença de uma coisa e outra é a liberdade. Uns escolheram e outros não escolheram. E essa também é a liberdade entre querer estar só, entre essa solidão que nós procuramos. A solidão não, é estar sozinho, esse momento de introspeção, e o ser empurrado para a solidão e para esse deserto que é horrível, não é? O não conseguir comunicar com ninguém. Não acha que o estar sozinho não nos faz, às vezes, conhecermos-nos melhores a nós próprios? Sem dúvida. A solidão não, mas o estar sozinho é essencial para nos conhecermos, isso sem dúvida nenhuma. Há até um provérbio do deserto que diz que não há nada que a morte nos ensine que a solidão ou que o estar sozinho não nos tenha dito já, ou que o deserto não nos tenha ensinado, porque é um pouco isso. Esse estar só, e não é por acaso que a maior parte das religiões nascem de Maomé que vai para a montanha,
onde Jesus Cristo vai para o deserto, etc. E é a partir desse momento do deserto, em que Jesus Cristo está no deserto, que nasce o cristianismo, que ele começa a pregar e começa a sua vida pública, enquanto figura pública. Antes ninguém o conhecia, ninguém sabia que ele existia. E o mesmo com o Maomé, é quando ele vai para a gruta e começa a escrever o Alcorão, e depois que se torna o Maomé, o profeta, porque antes era um homem como outro qualquer. Enquanto leitor, qual foi o livro que mais o marcou? Bom, isso depende porque depende da altura, da idade que nós temos, e eles marcam-nos todos de maneira igual. É um pouco como qual é o livro que eu gostei mais de escrever, ou qual é o filho que eu gosto mais, ou se gosto mais do meu pai ou da minha mãe. E é muito difícil, mas nós temos muitas coisas que gostamos muito e há muitos livros que marcaram a minha vida de muitas maneiras e de maneiras diferentes também. Às vezes até livros de divulgação científica, como o Desmond Morris, por exemplo, eu quando li tinha 16 anos ou isso, e li alguns livros de um autor que hoje toda a gente considera ultrapassado, mas eu continuo a gostar imenso, que é o Desmond Morris, e que tinha um livro que na altura era um grande sucesso, talvez nos anos 70 tenha sido, ou nos anos 60, que é o Macaco Nu. Depois escreveu, tem outros também que foram publicados em Portugal, como o Zoo Humano, tem um sobre futebol, outro sobre o corpo da mulher, tem uma série de livros, e todos eles muito, muito, muito engraçados, muito curiosos. Gosto muito de livros religiosos, li muitos, li vários. Influenciou-me muito o Tao Te Ching do Lao Tse, os escritos de Chuang Tze, isto falando dos chineses. Há um livro indiano que eu também gosto muito, que é o Bhagavad Gita. Gosto muito de um livro do Rumi, que neste caso já é persa, e que também é chamado o Alcorão persa. Do Alcorão não sou um grande fã. Gosto muito de alguns livros da Bíblia também, e também me marcaram de alguma maneira. Enfim, muita poesia, sempre li muita poesia. Gosto muito do Celan, gosto muito do E. Cummings, do Dylan Thomas, gosto muito de autores, de alguns poetas portugueses como o Herbert Welder, o Pessoa, claro. Gosto muito de autores contemporâneos ou modernos, como no século XX, eu lembro-me do Thomas Mann como um dos únicos Kazantzakis, como alguns dos autores que mais me marcaram. Depois, anteriores, o Dostoiévski também teve um papel muito importante na minha vida. A ficção científica também. Gosto muito de ficção científica. Já li grandes livros de ficção científica. Policiais também. Gosto muito do Chandler, do Ross MacDonald, que eram autores de policial negro, que era o que se chamava nos anos 40 aqueles policiais detetives a preto e branco no cinema, que havia uma loura, normalmente o enredo era este, era uma loura que tinha um problema, uma loura espetacular, que tinha um problema qualquer e que vai pedir ajuda a um detetive que tem imensas contas por pagar, tem um escritório todo desarrumado, com aqueles stores de lâminas, com uma ventoinha no teto, e que tem os pés em cima da secretária, e que depois bebe whisky contrafeito, porque na altura da lei seca não havia whisky e tal, vai a bares assim do pior, e aquilo passa sempre assim no... Mas é muito engraçado porque esses livros acabam por ser uma explicação da morte. Alguém morreu e nós vamos explicar a morte, e isso acaba por ser quase filosófico. Um policial é quase sempre um tratado de filosofia precisamente por isso, porque há uma morte e há uma explicação para essa morte, e tem de haver uma explicação para essa morte. E a ficção científica, claro, porque é também imaginar novos mundos. Muitas vezes há utopias ou distopias, portanto, a distopia será o pessimismo ou o que nos poderá levar a este mundo se nós continuarmos, por exemplo, a reciclar, ou a não reciclar, se quiserem. Para onde é que nós vamos parar? E as utopias eram o desejável, o que nós poderíamos lutar, ou pelas coisas pelas quais deveríamos ou poderíamos lutar e desejar. Além disso, coloca hipóteses
curiosas. Há muitos livros de ficção científica que o fazem, que não o podem fazer na Terra, mas depois arranjam outros planetas onde nós vamos parar e que podemos ver que essa sociedade gira ou funciona de um modo completamente diferente, com os seus defeitos, com as suas qualidades, mas de um modo completamente diferente e que nos faz questionar, obviamente, a nossa própria. E por isso, autores como o Philip K. Dick, o Heinlein, o Stanislav Lem, disto na ficção científica, o Ray Bradbury, são autores incríveis, muito bons. E pronto, já dei assim alguns exemplos. Qual é o motivo que eu vou escrever a obra Os Livros que Devoraram o Meu Pai? Bom, vários. Primeiro porque eu queria escrever um livro sobre o arrependimento e sobre a redenção e sobre a hipótese de nós lidarmos com o nosso passado. Porque à medida que nós vamos acumulando anos, vamos também acumulando arrependimentos. Porque vamos fazendo mais coisas e, obviamente, vamos acumulando coisas boas, mas também coisas más, erros. Mas também dores, também vamos perdendo pessoas à nossa volta. E, portanto, quanto mais vivemos, mais coisas boas vamos acumulando, mas mais coisas más também vamos acumulando. E a dificuldade não é viver com as coisas boas, é viver com as coisas más. E, portanto, por isso é que os livros tratam muitas vezes disso, porque não faz sentido escrever um livro que nos ensina a viver com as coisas boas. O que faz sentido é um livro que nos ensina a viver com as coisas más que nos aconteceram. E então eu decidi escrever um livro sobre isso, sobre o arrependimento, que é Os Livros que Devoraram o Meu Pai. E como tinha pensado, a determinada altura da minha vida, em escrever uma série de finais alternativos para clássicos da literatura, achei que poderia inserir esta história sobre arrependimento e misturá-la com uma história com livros, passada dentro de livros. E então o que eu fiz foi juntar essas duas coisas. A mensagem do arrependimento, juntá-la a outra coisa que eu gosto muito, que é o mundo dos livros. E eu próprio, quando tinha 12 anos, que é a idade da personagem principal deste livro, comecei a ler livros que não eram para crianças. E foi também a minha iniciação na literatura, noutro tipo de literatura. E o meu pai tinha muitos livros e tinha esses livros efetivamente num sótão, como acontece neste livro. E uma boa margem de inspiração veio também da minha própria vida e do que vivi nessa altura, também com 12 anos. Curiosamente, eu também tinha um amigo diabético, tal como aqui a personagem deste livro, a personagem principal, e também só soube muito tarde. Não, por acaso, eu e mais outra amiga éramos as únicas pessoas e servíamos um pouco de ponte, porque éramos as únicas pessoas que nos dávamos com ele. Mas só muito tarde é que eu vinha a saber que ele se injetava todos os dias, etc., e que precisava da insulina para viver. E quando ele me contou aquilo, para mim foi um choque. Eu achava só que ele era esquisito. Apesar disso, não era motivo para gozar com ele, mas que ele era esquisito era. Era uma coisa inevitável de reparar, não é? Também não é. Mas esse não é um caso para eu me arrepender. Tenho outros, tenho muitos casos para me arrepender, mas esse não, por acaso. Por acaso esse não é. Bom, estamos a chegar ao fim do nosso tempo útil desta sessão. Aproveitando a figura do escritor, quem é que tem assim uma pergunta que sempre gostasse de ter feito a um escritor? Tem agora a oportunidade de fazer. Quem quer? Quando eles são perguntados sobre o seu horário de trabalho, uns dizem que conseguem ter a capacidade de escrever, por exemplo, das 9 às 5, 4 e 20, e ter aquele mindset, conseguem, e outros dizem que estão a jantar, ou estão na televisão e têm ideia de como a personagem, ao final do personagem, qual vai ser a sua linha de trabalho, etc. Qual é, em que categoria encaixa? Encaixa em muitas. Quem vive da escrita o tempo todo, não é? O tempo inteiro e não tem outra profissão, quem tem outra profissão, enfim, tem de se cingir àqueles horários, não é? Se eu trabalhar das 9 às 5, num banco, só posso escrever nos horários que me restam, portanto não tenho grande escolha. Se eu vivo só da escrita,
posso escrever a qualquer hora e, na verdade, o que me acontece é que eu não tenho horários mesmo, não tenho horários. Hoje estou aqui, por exemplo. Se eu, por exemplo, só escrevesse a esta hora, hoje já não escreveria. Mas não acontece isso. O que acontece é que eu acho que a maior parte dos escritores acaba por conseguir escrever em qualquer altura. E depois também acontece outra coisa, que é quando se está a escrever, especialmente os romances, os livros mais pequenos não acontece tanto isto. Mas com um romance, que é uma história muito grande para ser contada, o romance tem normalmente 200 páginas, para os ingleses normalmente é 250 para cima, e portanto são histórias muito grandes. O que acontece é que aquilo é tudo, é um emaranhado de coisas, é uma teia muito complexa para resolver. E nós lidamos com os romances como com as paixões de adolescentes. Ou seja, não se pensa noutra coisa. Eu estou a comer e estou a pensar o que é que o não sei quantos faria, o que é que ele fará, o que é que vai acontecer com isto, como é que ele resolve esta situação, e passo o tempo todo a pensar naquilo. E se for preciso comer, não estou a escrever, mas anoto uma coisa qualquer, isso é essencial. E estou sempre a anotar coisas. Tiro o telemóvel, antes era num bloco, agora no telemóvel, e anoto aquilo para não me esquecer. E depois, o período de maior produtividade ao longo do dia é à noite. Porquê? Porque não recebo telefonemas, não recebo e-mails, não tenho essas coisas para responder, os meus filhos estão a dormir e, portanto, tenho a casa em perfeito silêncio e tenho aquele tempo só para mim. E, portanto, é a melhor altura para escrever. E também por outro motivo, é que eu vivo melhor à noite, funciono muito melhor à noite. O meu cérebro fica um bocado parado até às 7 da tarde e começa a funcionar a partir dessa altura. Portanto, se eu estivesse a falar a partir das 7, isto correria muito melhor. Bom, resta-me agradecer a vossa participação tão ordeira e tão pertinente. Conseguimos percorrer a maior parte dos livros que nós temos aqui. Foram lançadas muitas pistas de leitura, ficaram com muitas ideias, ficaram a conhecer um bocadinho de cada livro. Espero que agora leiam, usufruam e ponham em prática a mensagem que tentar eventualmente extrair de cada uma delas. Muito obrigada a todos. Obrigado. Nós temos aqui, a biblioteca tem aqui alguns livros que são para venda, temos livros para autógrafos, quem quiser autógrafos do escritor, penso que não se importará. Portanto, ao vosso dispor, muito obrigada. Obrigado.